Então galera, tudo bem? Hoje a gente vai revisar a distribuição eletrônica e entender também de que forma isso é importante para descobrir as características de determinados elementos químicos. Então, nas aulas anteriores, muita gente ficou em dúvida a respeito de como que faz a distribuição eletrônica, de como que analisa o diagrama de Linus-Pauling. Então, a gente vai aprender a construir o diagrama passo a passo e aprender a fazer a distribuição e aprender também como nós caracterizamos o átomo a partir da sua distribuição, tá certo? Então, primeiro construindo o diagrama. Vocês têm que lembrar que nós temos basicamente 4 subníveis: subnível S, subnível P e subnível F. Então, subnível S, subnível P, subnível D, subnível F. Acho que eu tinha esquecido de falar um, né? S, P, D, F, os 4 daqui, ó. Então, para construir o diagrama, você vai fazer primeiro no subnível S, 7 camadas. E é óbvio que no subnível S só cabem 2 elétrons. Então vai ficar 1s2, 2s2, 3s2, 4s2, 5s2, 6s2, 7s2. Você faz 7 camadas. Deixa eu colocar aqui para todo mundo ver. Pronto. Depois você, do lado, vai para o subnível P. 2p6, pula 1, né? Tá vendo? Começa aqui no 2, ó. 2p6, 3p6, 4p6, 5p6. Lembrando que o subnível P só cabem 6 elétrons, por isso que você faz o p6. Então, 6p6. Existem variações que você pode colocar mais vezes, uma quantidade maior. Não tem problema, tem algumas distribuições, tem alguns diagramas que tem mais, aqui até o 7, tem outros que tem menos, não importa. Isso geralmente só vai fazer diferença nos que na quantidade distribuída. Geralmente até onde a gente conhece os elementos químicos tem uma quantidade máxima de elétrons que eu consigo distribuir. Aí são esses que a gente vai usar no final. Mas essa quantidade aqui ela é imaginariamente infinita. Eu posso colocar aqui 7, 8, 9, 10, entendeu? Mas não tem elementos conhecidos o suficiente com essa quantidade. Enfim, agora o subnível D, você pula o 2 e começa no 3. Lembrando que o D só cabe em 10 elétrons. Então 3D10, 4D10, 5D10 e 6D10. E por último o F, você pula o 3 e começa na camada 4. 4F14, 5F14, porque o subnível F cabe em 14 elétrons. Essa parte é importante, mas mais importante ainda é você saber como distribuir a energia, porque você não pode seguir uma sequência diferente dessa. Então eu vou colocar uma setinha que tem um esqueminha para você lembrar. Ó, a primeira seta pega 1, pega 1, pega 2, pega 2, pega 3, pega 3, pega 4, e aí não tem mais 4 para pegar, então pega só os outros que sobraram. Tá certo? Então de novo. Pega 1, pega 1, pega 2, pega 2, pega 3, pega 3, pega 4 e como não tem mais outro para pegar, como não tem mais 4 para pegar, pega só o resto que sobrou. Essa sequência vai ser extremamente importante para a gente saber como acompanhar a distribuição eletrônica de acordo com o sentido em que as setas estão. Então vamos a um exemplo. Vamos colocar aqui, por exemplo, o elemento sódio de número atômico 11. Como é que fica a distribuição eletrônica dele? Bom, sódio de número atômico 11, então eu tenho que começar. Olha no diagrama, quem é o primeiro que começa? 1s2. Então eu já escrevo 1s2. Depois, 2p6. Ó, você segue a seta, ó. Primeira seta, segunda seta, 2s2, desculpa, deixa eu falar. Depois da primeira seta, 1s2, depois 2s2. Você coloca aqui, 2s2. Depois, terceira seta, começa lá em cima, 2p6. Tá vendo? Depois do 2p6, seguindo a seta, vem o 3s2. Só que se eu botar o 3s2, vai dar 12. Ó, 2 mais 2, 4, mais 6, 10. Mais 2, 12. Então, eu quero só 11. Então, eu não vou colocar o 3s2 todo. Eu vou apagar aqui, né? Não vou colocar o 3s2 todo.
vou colocar só o que falta para completar os 11, que é só mais um. Ah, eu posso colocar menos? Pode. Você não pode colocar mais do que o que ele suporta, tá certo? Vamos outro exemplo. Eu poderia usar também uma distribuição maior, por exemplo, do selênio 34. Selênio que tem número atômico 34, tá certo? Lembrando que os números atômicos você não precisa decorar. Então vamos na sequência, ó, na seta, ó. 1s2, você coloca aqui, 1s2, eu posso até aproveitar que já está aqui, ó, 2s2, 2p6, 3s2, ó, na ordem, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, depois 3p6, vem aqui na seta, ó, 3p6, eu vou continuar embaixo, 3p6, 3p6, e eu já vou contando quantos tem, ó, 10, 4 mais 6, 10, 18. Aí continua, né? Então 3p6, depois do 3p6 embaixo vem o 4s2. Aí eu coloco 4s2. Certo? Depois do 4s2, depois do 3p6, 4s2, aí 3d10, ó, lá em cima, ó. Depois que desceu essa seta, vai lá pra cima, 3d10. Eita, D10 já aumentou 10. Eu tenho que olhar quantos já tem, né? 2 mais 2 mais 6 dá 10. Com mais 2 dá 12, 18, 20, 30. Falta só mais 4. Então depois do 3D10 vem o 4P6. Já tenho 30 aqui fechadinho. Depois do 3D10 vem o 4P6. Se eu botar o 4P6 vai ficar 36. Como eu só quero mais 4, então eu posso colocar menos. Eu posso colocar só o 4P4 para completar os 34. E aí eu terminei a minha distribuição eletrônica do selênio. Ok? É assim que a gente faz. Outra informação importante a respeito do sódio e do selênio. Eu vou ter duas informações importantes. Camada de valência. Camada de valência. E outra informação importante que eu tenho que colocar aqui é o subnível mais energético. Que existe uma diferença. Então vamos lá. Quem é a camada de valência? A camada de valência sempre é a camada maior. É a camada de maior número de camada. O número de camada é o número grande que tem na frente. Então, por exemplo, aqui nós temos camada 1, camada 2, camada 2, camada 3. Então, do sódio, o maior número da frente é o 3. Então, eu posso dizer que a camada de valência é a camada 3. Já no selênio, eu tenho camada 1, camada 2, camada 3, camada 4. Depois tem a 3 de novo, depois tem a 4. Mas como tem a 4 é o maior número, então a camada 4. Certo? Outra coisa importante é o subnível mais energético. O subnível mais energético sempre é o último. O último subnível sempre é o mais energético. Ou seja, o último que aparece na distribuição. No caso do sódio é o 3S1. 3S1. Ou só S1. No caso do selênio é o 4P4. Outra informação importante para finalizar são os elétrons de valência. Os elétrons de valência, gente, são quantos elétrons existem na camada de valência desses elementos. Veja só, o sódio e o selênio. O sódio, ele tem a camada de valência dele é a 3. Na camada 3, se eu olhar a distribuição dele, na camada 3 eu só tenho um elétron. Então eu posso dizer que o sódio só tem um elétron de valência. O sódio só tem um elétron de valência. Já o selênio, a camada de valência dele é a camada 4. Então todo mundo que tiver 4 aqui eu vou marcar, ó. E aí eu tenho 2 elétrons aqui e mais 4 na outra. Total, 6 elétrons na camada 4. Então eu tenho 2 no subnível S, 4 no subnível P. Nós temos 6 elétrons no total. Então eu posso dizer que o selênio tem 6 elétrons de valência. Então essa é a informação importante a respeito dele. Bom, para vocês treinarem aí, ó, façam a mesma coisa que eu fiz. Façam a distribuição, primeiro, aprendam a construir o diagrama sozinhos, façam a distribuição, digam quantos elétrons de valência
qual é a camada de valência, quantos elétrons de valência tem e qual é o subnível mais energético. Tudo que eu fiz aí direitinho, vocês vão fazer dos seguintes elementos. Vamos fazer do cloro, que tem número atômico 17. E vamos fazer do zinco, que tem número atômico 30. Vamos fazer do zinco, que tem número atômico 30. Tá bom? Então, botem aí nos comentários e mostrem que vocês aprenderam. Tchau, tchau. Até a próxima aula.